O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro negou ontem que sua atuação nos Estados Unidos seja para favorecer o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Disse que trabalha para colocar um freio em Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte. Essa declaração foi dada à revista Oeste e se deu depois de o ministro do Supremo abrir um inquérito contra Eduardo, a pedido da Procuradoria-Geral da República, para apurar a atuação do deputado contra autoridades brasileiras. Moraes também determinou que a Polícia Federal chame num prazo de 10 dias o deputado licenciado e o ex-presidente para depor. Por estar fora do país, Eduardo Bolsonaro poderá enviar por escrito os esclarecimentos. Ele também fez uma postagem nas redes sociais. Vamos acompanhar. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Obrigado, Eduardo, pelo que você está fazendo por nós. Abrindo mão de estar no Brasil, né, exercendo o seu mandato de deputado federal, o mais votado de São Paulo, né? Aliás, foi o mais votado de São Paulo em 2018, segundo mais votado, né, agora em 2022. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Paulo Gonet. Quando a gente fala do Paulo Gonet, a gente está falando de um indicado do Gilmar Mendes. A gente está falando de quem tem relação próxima com Gilmar Mendes. E a gente está falando de quem está pronto para continuar a jogar esse jogo, um jogo perverso, um jogo maldoso, um jogo que certamente não terá um final feliz para estes. Hoje, no meio dessa história toda, quem está sofrendo são as famílias dos perseguidos, as famílias dos presos, dos tornozelados, daqueles que fugiram do Brasil, dos asilados. Hoje, estes estão sofrendo. Algumas dessas famílias sofrerão eternamente, como a família do Clezão, a família de alguns outros que não conseguimos mensurar, porque vocês e essa imprensa safada que apoia tamanha perversidade encobriram também mortes que ocorreram em função desta situação vivida pelo brasileiro patriota, do bem e perseguido. Isso não vai terminar bem para vocês. Estamos no meio dessa história. No meio dessa história. Agora, quando o Eduardo Bolsonaro, tem vários pontos aí, né? Quando o Eduardo Bolsonaro cita: você, um católico, deveria ter vergonha. Olha, eu confesso que eu já não me... Eu tento separar de fato essa história de católico, de evangélico, né, da maldade deste ser humano que aí está.
praticando no caso do Gonê, que se diz católico, o que está praticando. No caso de tantos evangélicos que se dizem fervorosos evangélicos e que quando, né, deixam, né, o templo, deixam, né, a igreja, né, são tão maldosos quanto, né, são perversos, são, enfim. Então essa história de, é um católico, eu confesso que já não me... Isso não me assusta mais, isso não me tira mais do sério, mesmo porque esse título não deixa ninguém melhor ou pior. Ninguém melhor, ninguém pior. Você é um católico, você é um evangélico. Hoje em dia, de verdade, a gente tem se surpreendido tanto. A pessoa se coloca, sou um pastor, sou não sei o quê, mas vai ver, por fora é bela viola e por dentro é pão bolorento. É o famoso sepulcro caiado. O cara, pô, eu sou um católico. Dane-se que você é católico. Eu sou um evangélico. Dane-se que você é evangélico. Não estou preocupado com isso. Isso não te define para mim. Me perdoe, isso não te define para mim. Eu tenho sido traído por pessoas. Eu tenho sido, inclusive, estou aqui, ó, o Cláudio está olhando agora aqui, tem processo chegando aqui para mim, o cara se diz pastor, está me processando aí, se diz pastor, né? Como também outros que se colocam como pastores e desculpe, não vale nada, absolutamente nada. Então essa história de sou católico, sou evangélico, desculpa, isso para mim não define mais ninguém, isso não te coloca num patamar diferente para mim. O que te coloca num patamar diferente para mim são as suas atitudes. Isso te diferencia. Isso te coloca diferente para mim. Só o título, sou católico, sou evangélico. Isso aí nada, para mim, é a mesma coisa. Agora, sou católico e pratico a palavra, eu faço que a palavra de Deus tenha valor para mim. Beleza, aí mudou tudo. É a atitude que te muda. É a atitude que te faz, e não o título. Título é nada. Título é absolutamente nada. Então, Gonê, você ser católico ou não, para mim, não muda absolutamente, né? Mesmo porque você sabe o que você está fazendo, destruindo vidas e famílias. Mas você sabe também, e vou fazer uma analogia aqui, não é o seu caso, é só uma comparação. Quem decide entrar num caminho, por exemplo, do tráfico de drogas. O cara entra nesse caminho. Sabe o quanto custa para sair? Às vezes custa a vida. Às vezes não tem saída. E muito provavelmente o caminho que você escolheu seja um caminho sem saída hoje. E é por isso que existe este insistir. Eu preciso avançar. É como se fosse um caminho sem volta mesmo. O que você ontem promoveu contra Eduardo Bolsonaro mostra mais uma vez, e eu defini em uma palavra. Quando soube da notícia pelo João ontem, por volta das 11 horas da manhã aqui, eu disse, em uma palavra, desespero. Foi a palavra utilizada por Eduardo Bolsonaro, numa ação desesperada. Então, já entendemos o que está acontecendo. Vai ser nada, né, perto do que virá para vocês. Porque a justiça será feita. Ela vai, mais dia, menos dia, ela vai acontecer. Então, fique tranquilo, entendo o desespero, entendo o que tem que se debater. Usei o exemplo ali do Exterminador do Futuro 2, até outro dia. Eu estava viajando e uma pessoa me abordou e falou, gostei do exemplo do Exterminador do Futuro 2, né, quando aquele, né, o vilão se debate dentro da caldeira até o fim, derretendo, né, e acabando ali aquele vilão, mesmo assim, ele ali, né, se debatendo, tentando, né, se salvar, tentando... É a mesma situação. Vocês vão se debater até o final. Nós vamos pagar um preço altíssimo por esse debater, né, da maldade, da perversidade, mas a gente está aqui pronto para pagar. Agora, vão de novo, além de tentar complicar a vida do Eduardo Bolsonaro, fortíssimo candidato ao Senado, vão tentar atrapalhar, né, a vida do presidente Bolsonaro mais uma vez. É isso que eles estão tentando fazer a todo custo. Então absolutamente nenhuma novidade nesse sentido. Nada de novo no fronte. É tentar complicar, tentar associação criminosa, é o pai, o filho, né, aí quem mais? Um veículo de imprensa ali, um jornalista colar, é o joguinho jogado dessa turma.
Cláudio Cofani aqui comigo. Cláudio, não vejo nada além de desespero nessa ação do PGR do Gonê, indicado do Gilmar Mendes, triangulando com a Polícia Federal do Lewandowski, com o Supremo Tribunal Federal, que não vai mudar politicamente com o Fachin assumindo a presidência. Uma frase incrível, né? Quando a gente fala de algo que deveria ser meramente técnico, a gente está falando de uma corte política, enfim. Mas é o Gonê desesperado que está. Cláudio, bom dia. Bom dia, Alexandre Pitoli, bom dia aos colegas do estúdio e a toda a audiência da Auriverde no Brasil e no mundo. O que ocorreu, o que vem ocorrendo já no início dessa semana, a manifestação do PGR no domingo, a abertura desse inquérito contra o Eduardo Bolsonaro segunda-feira e também o procedimento da Advocacia Geral da União pedindo a censura e pedindo combate, não ao que está no começo da frase, mas a chamada desinformação eleitoral, tudo isso é a previsível escalada de dobrar a aposta daqueles que não têm alternativa, porque eles não vão descer do alto do orgulho deles para reconhecer nulidades absolutas em processos que ocorrem dentro do Supremo Tribunal Federal. Não em todos os processos, em alguns processos, alguns procedimentos que ocorrem dentro do Tribunal Superior, do STF, Supremo Tribunal Federal. Então essas medidas que são maculadas, sujas, estragadas, viciadas, com nulidades jurídicas absolutas, são fruto dessa posição política em que o Tribunal, a Suprema Corte, com esses membros que aí estão agora, eles assumiram essa posição ao longo dos últimos 10, 12, 15 anos e acelerou esse procedimento a partir de 2017 e 2018. Por quê? Porque a partir de 10, 15 anos atrás, eles assumiram essa posição contra-majoritária que o Barroso gosta de pôr em seus votos há mais de 15 anos, dizendo o seguinte: uma das obrigações que eles entendem que a Suprema Corte tem é de defender as minorias contra as maiorias. Mesmo que na Constituição nós tenhamos que todos são iguais perante a lei e que homens e mulheres são iguais perante a lei, mesmo tendo isso aí na Constituição, eles passaram a entender que as minorias, por serem minorias, devem ter na Suprema Corte uma voz que os defenda. Ou seja, eles são contra a maioria, que assim é falado de contra-majoritária. Essa é a posição do Supremo. É ridícula essa posição, sabe por quê? Porque democracia é o voto da maioria, respeitando a existência e a diversidade das minorias. Agora, vamos dar um exemplo. Nós somos conservadores, nós somos tradicionais, dentro do Supremo nós somos a minoria. E aí, eles protegem a gente? Não, eles perseguem escancaradamente. Essa medida que foi feita contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que está começando agora, faz parte desse enredo escancarado de perseguição política. Isso aprova para qualquer governo estrangeiro, como o governo da França e para a Suprema da Corte, governo da Espanha e Suprema da Corte da Espanha, que já negou a extradição do Eustáquio, e prova para os Estados Unidos, e prova para quem quiser, que a nossa Suprema Corte é política. Quase ninguém entende o que quer dizer isso. Quer dizer o seguinte: juiz não tem política, juiz tem imparcialidade em cima do que a lei manda. Nossa Suprema Corte não olha mais processo, olha nome, sobrenome e viés político. Se você é do lado do contra, condenado. Alexandre Pitoli, você lembra quando as pessoas chegaram na Papuda, depois daquele tour? Nós tivemos vários relatos de pessoas o quê? Que perguntavam, você é Lula ou Bolsonaro? E a pessoa falava, sou... Quando falava que era Lula, essa pessoa não era mais vista dentro do complexo. Pegava um caminho que provavelmente era a porta de saída. Entenderam? É isso que a justiça na Suprema Corte está fazendo. Isso é absolutamente inconstitucional. É a maior vergonha da história jurídica desse país e a história vai reconhecer.